Tudo jóia, você? Sem problema. Assim, é algo que eu já tenho preparado para alguns locais, entendeu? Então ficou tranquilo, né? Sem problema, tá? Fica à vontade. Uhum, ok. Ah, que ótimo. Tudo bem? Estão ouvindo? Posso começar, Cristiano? Então tá bom. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer o Cristiano pelo convite. Essa é uma fala que eu tenho feito em alguns locais aí em instituições parceiras, e é um assunto que eu tenho investigado com muita profundidade assim nos últimos anos. Quero cumprimentar aqui minha amiga Cris, que está aqui assistindo. Ela também é colega do IFSU, aí, não sei se vocês conhecem. Minha parceira, minha grande parceira na criação do ProfEPT. Trabalhamos muito naquele projeto. Enfim, é minha amiga do coração. Quero
cumprimentar professores, estudantes, todo mundo que está aí nos assistindo. Bom, eu vou falar a partir, eu gosto sempre de começar dessa forma, né? Eu vou falar a partir das minhas experiências. Então, o que eu vou trazer aqui é longe de ser verdade absoluta, é só aquilo que, nesse momento, eu tenho acreditado. Pode ser que daqui a pouco algumas coisas aqui eu já mude também, como já tem acontecido durante muito tempo. Eu sou professor aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, atuo aqui no programa de Educação em Ciências e Matemática, é um programa profissional também, hoje nós temos mestrado e doutorado profissional. A gente já está com o nosso programa há mais ou menos 13 anos, então a gente já tem uma trajetória. Se a gente olhar assim, o que a gente enxergava e acreditava de produto lá no início, vocês vão perceber que é totalmente diferente do que a gente tem pensado e feito agora nesse momento. Eu vou trazer a minha fala a partir de praticamente 2 artigos que eu escrevi, que estão disponíveis na revista do ProfPT. Se vocês quiserem, tem acesso, eu vou citá-los aqui, então vocês podem depois procurar. Mas antes de qualquer coisa relacionada à parte teórica, eu começo sempre com esse questionamento. Assim, eu apresento uma tela com alguns elementos e eu pergunto assim, seriam esses exemplos de produtos educacionais? O que a plateia acha? Assim, são exemplos de produtos educacionais? Jogos, materiais didáticos inclusivos, recursos para EAD, quadrinhos, vídeo, enfim, todos esses elementos que estão aí. São exemplos de produtos? Sim? Cristiano, me ajuda aí. O pessoal fala que sim. São exemplos de produtos? Bom, a professora Maria Carolina aqui falou que sim, então vou aproveitar o que eu estou vendo, né? E a professora Raquel, acho que balançou a cabeça também. Bom, a gente costuma nomear ou caracterizar produto quase sempre dessa forma. Sempre que a gente pergunta para algum mestrando, ou no nosso caso, doutorando, qual vai ser o seu produto, normalmente uma dessas respostas que aparece, ou algo próximo ao que está aqui. Mas, assim, a minha questão é, assim, será que isso aí, falar algum desses nomes aqui, só isso caracteriza para a gente o que é o produto educacional? Então, foi a partir desse questionamento que eu comecei a pensar um pouco no que eu tenho pensado agora. Então, isso aí, essa pergunta me levou a escrever esse artigo, Produtos Educacionais na área de ensino da CAPES, o que há além da forma, que eu questiono exatamente isso, entendeu? Assim, é apenas a forma que interessa no produto educacional? Então, vamos partir daí para a gente fazer as nossas reflexões. O que eu fiz para poder tentar responder aquilo que eu coloquei naquele artigo, né? O que tem para além da forma no produto? Eu fui buscar bases teóricas para sustentar aquilo que eu poderia acreditar mais do que aquilo simplesmente descrito no documento da área. E isso muito porque as minhas experiências de pesquisa, elas sempre me incitaram a fazer ou elaborar elementos que pudessem chegar ao espaço educacional mais rápido. Eu fiz mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, mas meu mestrado teve produto, meu doutorado teve produto. Então, eu sempre gostei de pensar a pesquisa dessa forma, algo que chega de maneira mais rápida no contexto educacional. Primeira coisa que eu fiz, assim, buscar algumas definições. Eu encontrei pouquíssimas referências no Brasil que tratam sobre a elaboração de material educativo, produto educacional, enfim. A gente tem uma experiência vasta em pesquisas sobre análise de livros didáticos, muito por causa do PNLD. Mas sobre a elaboração de materiais didáticos, a gente tem pouco. Eu fui encontrar algumas referências em alguns vizinhos aqui na América do Sul, Uruguai, Argentina, alguma coisa na Espanha, para poder tentar sustentar. Então, a primeira coisa que eu busquei é essa, uma definição para produto educacional. Então, um desses autores, que é o Pagan, ele fala para a gente
uma coisa, assim, que, primeiro, que nenhum produto educacional, é claro que produto educacional eu adapto, que ele não usa exatamente esse termo, mas ele fala nenhum é um fim em si mesmo. Ele precisa trazer em si uma proposta de ensino que está subjacente ao que se apresenta de forma explícita no produto. E aí ele vai dizer para a gente que para pensar num material educativo, ou no nosso caso, produto educacional, a gente tem que pensar em dois aspectos. O primeiro, a função didática, ou seja, a sua finalidade de aprendizagem e metodologias utilizadas para esse fim. E o outro é o conjunto de meios, recursos e instrumentos utilizados para materializá-lo. Então veja que o Pagan, ele não desconsidera, ele não releva, ele não coloca em segundo plano a forma que a gente apresenta o produto. Mas ele diz que tem alguma coisa que vem antes que a gente precisa pensar, que é essa função didática dele. A nossa área, ela traz uma caracterização para produto. E eu vou dizer que é a área que mais avança em relação à caracterização de produto. Eu fui falar sobre produto educacional no Prof. Letras, fui falar de produto educacional no Prof. Ki, fui falar de produto educacional em um programa na área de educação, e toda vez que eu vou falar, eu vou procurar o documento de área para ver o que eles dizem sobre o produto educacional. Quando eu fui no Prof. Ki, ele simplesmente fala assim, tem que ter um produto educacional, sem caracterizar e sem dizer o que eles entendem por produto. A nossa área, ela vai um pouco além, ela caracteriza um pouquinho isso. Bom, primeiro que a nossa área se apresenta como uma área basicamente de pesquisa translacional. Esse é um termo adaptado da pesquisa na área médica que trata especificamente sobre uma pesquisa que vai levar de uma forma mais rápida o resultado dela para onde, para o meio para qual ela se dedica. Então, a nossa área ela usa esse termo para dizer, então, que ela se preocupa com pesquisas que são aplicadas. Então, mesmo programas mestrados e doutorados acadêmicos da área de ensino, é muito comum a gente encontrar produtos educacionais também sendo oriundos de pesquisa desses programas. Então, por ser uma área que se preocupa com pesquisas nessa perspectiva translacional, ela fala, então, que tem que construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educacionais. Então, além disso, ela diz o seguinte, que o produto educativo deve ser aplicado ou aplicável em condições reais de sala de aula ou outro espaço de ensino, e ainda que a dissertação tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação desse produto. E essa frase, para mim, assim, ela é impactante, porque ela coloca o produto educacional para a gente como a grande estrela das nossas pesquisas. Ela diz, portanto, que as dissertações dos nossos programas, elas têm que ser, basicamente, uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto. Então, o produto é a estrela, e a dissertação a pesquisa é sobre o produto educacional. Bom, trazendo aqui de um pouco mais sobre essa questão da definição de produto, a nossa área de ensino, no documento de área, ela vai dizer que o produto educacional é resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa. Tá? Então, essa é a grande diferença de um material didático que nós elaboramos na nossa rotina como professor. Eu preparo o material, levo para a sala de aula, de um material que é produzido no contexto ou no âmbito de uma pesquisa em mestrado profissional. Aquele material ou aquele produto, ele vai ter uma validação fruto dessa pesquisa. Então, e por isso ele ganha um status, ele ganha uma significação maior nesse aspecto. Um outro autor latino, o Gimeno Sacristán, ele vai, claro, uma adaptação em cima do que ele fala, ele vai dizer que o produto educacional seria qualquer instrumento ou objeto que possa servir como recurso para que, mediante sua manipulação, observação ou leitura, se ofereça a oportunidade de aprender algo, ou o seu uso interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. Então, basicamente é isso. Eu preparo alguma coisa para que vá ajudar ou que vá facilitar processos de aprendizagem.
O Pagan, que eu já tinha falado antes, então ele complementa dizendo que seriam todos os instrumentos e meios que fornecem critérios para elaborar, para colaborar para tomadas de decisão, tanto no planejamento quanto na intervenção direta no processo de ensino. E o Área Moreira, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, o que diferencia para a gente um produto que a gente faz aqui no nosso programa para outro que a gente encontra por aí. Por exemplo, ele vai dizer que um jornal pode ser um recurso didático. Tá? Eu posso ter um jornal e levar para a sala de aula e servir como recurso didático. Mas ele não foi pensado com essa finalidade. Ele não foi criado para esse fim. E essa é a grande diferença do que a gente produz. A gente produz algo que tem como finalidade um contexto educacional, colaborar em processos de ensino e de aprendizagem. Então, são 3 autores que eu tenho utilizado para poder ajudar a sustentar, então, teoricamente, o que seria um produto educacional. Bom, e aí eu fui pensar em outra coisa, tá? Mas eu saber só o que é um produto educacional não é o suficiente. Eu tenho que pensar agora como que eu estruturaria esse produto educacional. E eu fui encontrar 2 autores que vão dizer coisas parecidas com nomes diferentes para pensar na elaboração desse produto. O Área Moreira fala que o produto educacional, para a gente elaborar, para nós elaborarmos um produto educacional, nós precisamos pensar em 3 dimensões. Dimensão semântica, dimensão pragmática e dimensão sintática. Para ele, a dimensão semântica se refere aos conteúdos, informações, mensagens, e aí ele resume isso dizendo assim, olha, seria o que o material diz. A dimensão pragmática, para ele, se refere ao uso do material, o que ele fala que seria como e para que será usado. E a dimensão sintática se refere aos sistemas simbólicos utilizados no material para apresentar as informações. E aí ele sintetiza dizendo que seria como a mensagem é apresentada. Então, são essas 3 dimensões para ele que precisam ser consideradas no processo. Próximo a isso, o Gabriel Kaplun, que é uruguaio e escreve muito sobre materiais educativos, ele, ao invés de chamar de dimensões, ele chama de eixo. São 3 eixos para ele, parecido com a Área Moreira, que são 3. Um eixo conceitual, que está relacionado aos objetos de conhecimento foco do material. Eixo pedagógico, que está relacionado à metodologia de ensino escolhida para o material, assim como a forma de organização dos conteúdos e recursos pedagógicos indicados. E o eixo comunicacional, que está relacionado à forma, ou como diz o Kaplun, o veículo escolhido para a viagem. Então, vejam que, sinteticamente, os 2 autores, eles se aproximam dizendo o seguinte, olha, todo recurso didático ou todo produto educacional precisa considerar 3 elementos: objeto de conhecimento, estratégia de ensino e estratégia de comunicação com o público-alvo. Tá? Isso quer dizer, então, que antes de elaborar um material, eu preciso me aprofundar nesses 3 elementos para poder pensar na sua constituição. Tá? E eu digo aprofundar teoricamente porque nós temos utilizado essas referências para ajudar a gente até a organizar a nossa discussão teórica dentro do texto dissertativo. Se a área de ensino fala que a dissertação ela é algo que vai refletir ou ela vai falar sobre o produto educacional, eu tenho que pensar também numa base teórica que sustente a elaboração desse produto educacional. E eu vou falar um pouco mais disso um pouquinho mais à frente. A gente tem, antes de passar para frente, nós temos, quando a gente pensa nesses 3 elementos, ou dimensões, ou eixos, a gente consegue ter muita clareza em relação aos 2 primeiros. Por exemplo, eu tive uma orientanda que fez uma pesquisa com estudantes de 2º ano do ensino fundamental para tratar de bases numéricas diversas e utilizando metodologia de resolução de problemas com o uso de tablets. Tá? Ok.
Então, eu consigo dizer o seguinte: o objeto de conhecimento que está em pauta são as bases numéricas. O que ela precisou? Ela precisou estudar muito sobre bases numéricas para ela compreender um pouco mais sobre aquilo, num contexto histórico, mas também ela fazer escolhas para levar para o produto educacional. Quando ela escolhe uma estratégia de ensino baseada em resolução de problemas com o uso de tablets ou com o uso de tecnologia, ela tem que estudar profundamente sobre isso, porque é isso que vai ajudar ela a conduzir o processo de aplicação, mas também ajudar a nortear as ações de quem vai usar o produto depois. A gente tinha um pouco de limitação em relação à terceira, dimensão sintática ou eixo comunicacional. Um orientando meu de doutorado, junto com outro colega, escreveu esse artigo, tá, que fala exatamente dos fatores comunicacionais que a gente precisa considerar quando nós formos pensar na elaboração do nosso produto educacional. O que eles fazem nesse artigo? Eles consideram aqui 5 elementos que precisam ser considerados quando a gente trata dessa forma de comunicar o produto. A materialidade, a linguagem, a estética, a usabilidade e publicidade. Não vou entrar em muito detalhe, eu sugiro que vocês leiam esse artigo depois, mas o que eles fazem? Para cada fator deles, eles fazem uma descrição, tratam os elementos que estão em pauta e vão fazer uma discussão sobre o que é que precisa ser considerado nesse aspecto. Então, na materialidade, eles vão pensar na tipologia, o formato. Na linguagem, eles vão pensar em estilo linguístico, verbalização, tipologia, ou seja, dependendo do público-alvo, eu vou escolher um tipo de linguagem. A minha orientanda fez um produto voltado para crianças de 2º ano. Ela teve que estudar sobre como se comunica com uma criança de 2º ano que ainda está em processo de alfabetização. Tipo de letras, tipo de gravuras que são utilizadas, e tem, enfim, assim, a tipologia, tudo isso tem que ser pensado. A parte estética, a usabilidade e a publicidade. Então, esses elementos que eles tratam nesse artigo, que eles consideram importante quando a gente pensa nessa perspectiva de como comunicar com o público-alvo em relação ao material. Bom, e como que a gente tem pensado aqui essa relação do produto educacional com a pesquisa, com o texto dissertativo? Onde que entra o produto? Em que momento que a gente vai pensar sobre ele? E aí a gente organizou, tem um outro artigo que está publicado também na revista do ProfPT, que a gente trata do protagonismo dos produtos educacionais em textos dissertativos. O que a gente fez? Bom, depois eu falo disso, mas nesse artigo a gente faz uma avaliação de como que dissertações de programas profissionais têm tratado dentro do texto dissertativo dos produtos educacionais. E aí a gente faz, então, uma proposição a partir daí. Embora tenha um fluxo meio linear, mas isso aqui não é nada linear, é um processo de ida e volta a partir das reflexões, mas eu vou falar para vocês assim, como é que a gente tem organizado, então, a presença do produto nessa relação com a pesquisa. Então, deixa eu passar aqui para vocês terem uma visão melhor. Nessa primeira etapa, a gente chama de pré-concepção da pesquisa. A gente entende que algumas coisas são necessárias. Primeiro, conhecimentos prévios do pesquisador. Ou seja, assim, ninguém vai pensar em uma pesquisa que não tenha alguma motivação pessoal. Então, se tem uma motivação pessoal, o pesquisador conhece alguma coisa sobre aquilo que ele vai tratar. Então, isso é a primeira coisa. Depois são pesquisas preliminares. Então, eu conheço alguma coisa, mas eu vou ler um pouco mais sobre isso para ver se é esse mesmo o caminho. Aí, depois disso, vem uma percepção inicial de um problema real. Um problema que ele esteja vivendo no contexto dele ou que seja próximo a ele. Isso é muito importante para ter significado a pesquisa. Depois vem o insight de uma solução. Tem um insight de uma solução, depois vem uma justificativa para a escolha do tema de pesquisa, mas não só do tema de pesquisa. Então, dos elementos teóricos também vão sustentar o produto educacional. Porque existe um problema, existe um insight de uma solução, e eu vou falar, poxa, mas eu acho que se eu usar tecnologia, isso aqui pode colaborar. Então, eu acho que se eu trabalhar com resolução de problemas, isso vai
ajudar. Eu acho. Então, eu vou pensar, então, em uma justificativa para essas escolhas. Por que eu estou escolhendo esses elementos? Por que eu estou escolhendo resolução de problemas e não outro processo, outra metodologia de ensino? Feito isso, a gente parte para a definição dos objetivos de pesquisa. E aí, a gente já tem deixado muito claro, o objetivo de pesquisa pautado no produto. Se a dissertação tem que ser uma reflexão sobre o produto ele tem que ser a grande estrela também nesse espaço, nesse momento. E aí, depois disso, o mapeamento de trabalhos correlatos, que é a nossa revisão bibliográfica ou revisão sistemática de literatura, enfim, o que tiver que ser feito. Então, isso é que a gente chama de pré-concepção da pesquisa ou produto. Feito isso, a gente parte para o desenho. E aí, eu vou pensar nos seguintes elementos. Tá? Eu não penso um produto educacional se eu não consigo pensar para quem ele se destina. Então, antes de pensar qualquer coisa sobre o produto, eu tenho que pensar quem é meu público-alvo. Ah, mas eu não sei ainda qual é a escola, não sei qual é a turma, não conheço direito do ok, mas eu sei que vai ser para alunos do segundo ano do curso técnico ou do primeiro ano do ensino fundamental. Eu sei pelo menos isso, porque senão não tem sentido. Então, pensar no público-alvo, pensar nas características, necessidade de aprendizagem, conhecimento do ambiente e do contexto. Passado isso, conhecer o público-alvo, vou pensar nos objetivos de aprendizagem do produto. Não confundir esses objetivos aqui com o objetivo da pesquisa. Aqui são objetivos de aprendizagem. Eu vou fazer o meu produto com vistas à aprendizagem de algo. Tá? Então, quais são os meus objetivos? Eu quero que quem utilize o meu material aprenda o quê? Tá? Isso tem que estar muito claro. E tem uma outra coisa que aí a gente já está começando a fazer por aqui, que é, a gente faz mapeamento de pesquisas correlatas, mas a gente está começando a fazer aqui também mapeamento de produtos correlatos ou parecidos com aquele que eu quero fazer. É quase assim uma revisão bibliográfica de produtos educacionais. Por que isso é importante? Porque às vezes um aluno está no programa, como o de vocês, mas às vezes ele nem conhece os produtos que o próprio programa já produziu. Tá? E às vezes ele está pensando em algo que já tem algo lá atrás feito, o que ele poderia fazer até era complementar esse que já existe. Então a gente tenta agora, está tentando fazer também um mapeamento de produtos educacionais. Bom, passada essa etapa, a gente vem para o desenvolvimento. Aí que vem a parte para mim que é crucial. É nesse momento em que eu vou definir quais são as bases teóricas que vão sustentar a elaboração do produto educacional. Então, eu vou pensar em uma base teórica que sustente a seleção, organização e discussão de conceitos envolvidos. Uma base teórica que sustente a discussão, a determinação e discussão de metodologias de ensino. E a base teórica que vai sustentar as estratégias comunicacionais. E isso, para nós, tem sido muito importante, porque a gente tem usado essa forma de organização para situar até a parte teórica, discussão teórica dentro do texto dissertativo. E, além disso, a gente tem defendido que precisa ter uma base teórica complementar para a discussão e análise da aplicação do produto. Tá? Eu tenho uma base para sustentar a elaboração do produto, tá? Mas eu vou a campo com ele. Se eu vou a campo, e, inclusive, no nosso programa aqui, por exemplo, a aplicação do produto é obrigatória. Então, se eu vou aplicar, eu preciso validar. E como é que eu valido? A partir das minhas análises. Tá? E as análises têm que ter uma sustentação teórica para isso. Então, a gente pensa então, em uma base teórica específica para isso, para poder sustentar essa parte de avaliação. Terminou isso, a gente vai para a prototipação. Então, a gente elabora o piloto, que aí tem já alguns elementos comunicacionais, a gente ainda não tem no piloto todos os elementos comunicacionais, porque a editoração dele, na maioria das vezes, ela ainda não está feita, mas eu tenho alguns elementos que eu preciso pensar até como comunicar, porque eu vou levar algo que eu quero que seja utilizado e que eles compreendam o que está fazendo. Então, faço o protótipo do produto. Feito o protótipo, eu vou fazer a avaliação. E aí é que eu faço a aplicação do produto. Tá? Aplico o produto,
Feito isso, eu vou fazer a análise dos dados. Então, aí eu faço as análises dessa aplicação do produto à luz do referencial teórico metodológico. Tá? Então, feita a análise, a gente faz a revisão do produto. Feita a revisão do produto, aí eu tenho um produto para ser disponibilizado depois para o público em geral. No doutorado, a gente ainda tenta fazer uma outra etapa, que é a replicabilidade. Então, eu aplico, eu valido, eu melhoro e vou e aplico novamente em outro contexto, um contexto maior, mas no mestrado a gente para na primeira aplicação. Então, esse tem sido o caminho que a gente tem tentado trilhar nessa perspectiva de relação produto com a pesquisa. Tem um aluno nosso aqui que ele percebeu o seguinte: por que os três elementos eles são importantes? Porque assim, existe um fluxo diferente para cada um dos elementos. Quando a gente vai pensar no pesquisador, o pesquisador, para elaborar um produto, primeiro pensa nos objetos de conhecimento. Depois ele pensa nas estratégias pedagógicas. E aí depois ele pensa como comunicar. Para um leitor do produto, isso inverte. A primeira coisa que um leitor tem acesso é essa estratégia de comunicação. Se aquilo não atraiu, em princípio, ele às vezes nem tem curiosidade de ver o resto. Outra coisa, logo em seguida que ele vai ver, tá, eu vou ver se aqui tem as orientações de como eu vou percorrer no processo de ensino. Mas vou ver se aquilo se adequa ao que eu penso. E aí, por fim, ele vai pensar, então, nos objetos de conhecimento que estão ali. Então, só para a gente pensar por que a importância dos... Bom, esse é o artigo que eu falei para vocês, o protagonismo dos produtos, processos educacionais em dissertações de mestrados profissionais da área de ensino. É um artigo, então, que a gente fez o seguinte: nós buscamos, até o ano passado, nós tínhamos 9 programas na área de ensino que já estavam com doutorado profissional também. Então, nós avaliamos que esses 9 programas que já tinham doutorados estavam um pouco mais maduros em relação à compreensão de produtos. Então, nós fomos ler todas as dissertações de mestrados defendidas por nesses programas no ano passado. Todas elas, os 9 programas. Por que só de mestrado? Porque de doutorado não tinha ainda defesa. Então, todas de mestrado. E a gente foi buscar ver o seguinte: como que o produto educacional aparece dentro do texto dissertativo. Se realmente obedece àquilo que a área de ensino diz. E a dissertação deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto. Então, nós somos em todos os elementos da pesquisa para buscar aonde que aparecia. E classificamos como protagonistas ou coadjuvantes dentro do texto dissertativo. Então, uma classificação nossa, é claro que o outro olhar podia mudar, mas foi o que a gente fez. E assim, o que a gente tem defendido? No documento de área, fala que precisa ter um capítulo ou seção específica sobre o produto. Nós temos defendido que a gente não precisa de um capítulo ou seção sobre o produto, porque a dissertação toda é sobre o produto. Eu preciso olhar para o título, para os objetivos, já enxergar o produto educacional ali. Eu preciso olhar para a discussão teórica, enxergar o produto educacional ali, na metodologia, na aplicação, claro, porque a aplicação é sobre o produto, e nas conclusões, o produto precisa voltar como elemento central na pesquisa. Então, a dissertação toda ele aparece, e não especificamente em uma seção específica. Esse é o artigo que eu falei para vocês, está na revista também do próprio EPT, tá? Vocês podem ter acesso depois. Essas foram as classificações que a gente fez, como protagonista ou como coadjuvante, e lá tem todas as análises de todas as dissertações desses 9 programas. Essa é a estrutura que nós propomos nesse artigo, que a gente tem tentado fazer aqui, que o produto educacional esteja desde a introdução, nos objetivos, tudo mais, mas a gente tem organizado também a nossa parte teórica dessa maneira. A gente traz de forma bem explícita quais são as bases teóricas constitutivas do produto, do processo, e a gente separa, então, a partir daquela perspectiva dos 3 eixos, tá? Segundo o Kaplun, conceitual, pedagógico e comunicacional. E para cada um deles a gente faz toda a discussão teórica que vai embasar essa elaboração do produto. Além disso, então, a gente tem ainda uma base teórica para análise de dados, que aí é algo mais específico.
Bom, estou falando um pouco rápido, porque eu estou preocupado, eu queria deixar um tempinho ainda para questões, tá? Então, estou sendo um pouco mais rápido do que normalmente eu sou. Bom, a gente então fala do definição de produto, a gente fala de processo de avaliação de produto, a gente fala da relação de produto com o texto dissertativo, mas tem uma outra coisa importante que a gente precisa conversar, né, que é sobre o processo de avaliação do produto educacional. A CAPES, ela tem buscado fazer uma padronização dos seus processos de avaliação. Já conseguiu fazer isso com quales periódicos, né, que agora é único, e também tentou fazer com a produção técnica. Não lembro mais o ano, foi 2019, a CAPES constituiu um grupo que tinha pessoas de várias áreas para escrever um documento que orientasse o processo de avaliação de produção técnica. No nosso caso, a produção técnica é o nosso produto educacional, tá? Então, é esse documento que baseia tudo. Nesse documento, a CAPES, então, orienta para que todas as áreas da CAPES usem esses 5 elementos para poder fazer a avaliação da sua produção técnica. Aderência, impacto, aplicabilidade, inovação, complexidade. Isso para todo mundo. E aí coube a cada área pegar esses elementos e pensar, então, como que ia trabalhar com eles. O que a área de ensino fez? Ela convocou um grupo de professores, eram coordenadores de programa, para poder, então, discutir e estruturar como é que seria isso para a CAPES, esse processo de avaliação, para a área de ensino, esse processo de avaliação de produção técnica baseado naqueles elementos daquele grupo da CAPES. E aí esse grupo escreveu esse artigo, Produtos e Processos Educacionais dos Programas de Pós-Graduação Profissional, composição de um grupo de colaboradores. Quem liderava esse grupo era Ivanise, que na época era coordenadora para programas profissionais, hoje é nossa coordenadora de área. E o que eles fizeram, então? A partir daqueles elementos que estavam naquele documento, eles fizeram essa proposição. Eles incluíram um sexto, que é o acesso, que não tinha lá, que considera importante. Então, essa é a proposta de ficha de avaliação que esse grupo propõe. Não é algo oficial ainda da área, porque não foi validado no documento de área. Mas o que tem nesse artigo é o que muitos programas têm utilizado para poder fazer avaliação de produto. Porque o que a CAPES pretende? Olha só. Hoje, a área de ensino avalia produto criando uma comissão, né, para poder fazer avaliação. Antigamente era avaliando todos os produtos, hoje cada programa precisa escolher 5 produtos para que esse grupo faça essa avaliação e dê a nota. Mas o que tem sido discutido? Quando a gente fala que a gente tem uma publicação em periódico e a classificação é A1, não foi a área de ensino que classificou o meu artigo como A1. A área de ensino classificou a revista. Mas quem classificou o meu artigo como A1 foram os revisores da revista. Ou seja, a gente tem, então, pares para poder fazer essa avaliação. O que se espera, então, é que, assim, que ninguém mais apropriado para fazer uma avaliação de um produto educacional do que os pares. E, no nosso caso, a banca. Porque a banca tem acesso ao texto dissertativo, tem acesso ao produto educacional. Então, futuramente, o que a gente acha que vai acontecer é que a avaliação ou a nota do produto ela vai ser dada na banca. Tá? Hoje, segundo esses critérios, complexidade, impacto, aplicabilidade, aderência e inovação. Mas eu, sinceramente, acho que esses elementos são muito complicados de avaliar, eles são muito técnicos e eu acho que eles pecam por não trazerem algo mais palpável para avaliação. E aí, a partir daí, eu tenho uma sugestão para complementar aquela sugestão lá da CAPES, que eu fui durante muito tempo avaliador de livro didático no PNLD, durante muito tempo. E o que a gente fazia com muita frequência para avaliar um livro didático? Primeiro, a gente olhava muito as questões conceituais. Se tinha erro conceitual ou indução a erro, a gente já descartava aquele livro, porque não pode chegar a algo que vá ensinar de maneira errada, né,
E outra coisa que a gente usava, e que a gente avaliava, era a coerência. Coerência metodológica. Por exemplo, no manual do professor, o livro dizia o seguinte: olha, esse livro trabalha com a perspectiva de resolução de problemas, incentivando a criticidade, a criatividade, tal, tal. E aí você lê o livro do aluno, tinha lá uma explicação, exemplo e exercício. Nada coerente com aquilo. Eu, sinceramente, acho que a gente precisa fazer isso, esse tipo de avaliação, numa banca. Avaliar, por exemplo, se os conceitos tratados naquele produto estão corretos. Porque, às vezes, você escreve algo lá que não tem sentido. Eu participei de uma banca ontem que no produto tinha erro conceitual de matemática. E isso, para mim, tem que ser critério de avaliação. A banca precisa olhar para isso, e isso não está presente naquela ficha proposta por aquele grupo. A outra coisa é a coerência. Eu vou ler a dissertação e o texto dissertativo diz que a aplicação do produto segue esse tipo de orientação. E eu vejo o produto e no produto não tem esse tipo de orientação. Então, ele diz na dissertação uma coisa e no produto outra. E na banca que eu estava ontem, também tinha esse problema, porque fazia uma discussão teórica sobre uma abordagem didática e no produto educacional não tinha nada daquela abordagem didática. Então, isso tem que ser um elemento a ser observado. E outra coisa que eu acho assim, tá, o público-alvo dele é esse, mas será que a escrita dele está adequada? Ele vai escrever, por exemplo, para professor dos anos iniciais, dos anos finais, ou de ensino médio, sei lá, e ele usa uma escrita totalmente científica. A mesma forma que ele escreveu na dissertação é que ele está escrevendo no artigo, no produto. Não pode ser. Tá? O leitor não é. Não, ele não está fazendo a leitura do produto na perspectiva de como um pesquisador. Ele está fazendo uma leitura como profissional. E ele a forma de escrita tem que ser adequada a ele. Bom, de forma corrida era isso, mas sim, eu quero terminar dizendo o seguinte: eu tenho já tentado fazer isso aqui. Toda vez que a gente pergunta para um estudante qual vai ser o seu produto educacional, a gente pode estar preparado para ouvir a seguinte resposta: vai ser uma sequência didática, vai ser um vídeo, vai ser um guia didático, vai ser assim. A pergunta, ela já remete a essa resposta. Uma pergunta simplificada remete a uma resposta simplificada. Só que a pergunta errada, dessa forma, ela faz o pesquisador responder nada. Ele dizer para mim que vai ser uma sequência didática, ele não diz nada sobre o produto educacional. Então, eu faço a proposta de a gente esticar um pouquinho mais essa pergunta. Em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará? Como ele fará essa abordagem? Como ele deve ser utilizado e como ele será apresentado organizado? E, para completar, quais são os referenciais teóricos que vão subsidiar a sua elaboração, aplicação, validação? Então, é isso, tá, que eu tinha para falar de forma rápida, desculpa, mas para saber se tem algum tipo de questão ou pergunta para fazer.
É pelo menos 20, 15 para as 3, tá? Tá. Tá bom, Vinícius. Obrigado. Vamos lá. Revisão de literatura, ela é parte da pesquisa e isso não está dispensado. Quando a gente faz uma revisão de literatura, ou revisão bibliográfica, ou revisão sistemática, enfim, o que for fazer, a gente está buscando pesquisas que tratam de temáticas próximas da nossa. Então, a gente vai encontrar isso em teses e dissertações acadêmicas também. Tá? Então, isso aí não tem relação. A gente está olhando ali para a pesquisa em si. A gente quer olhar aproximações principalmente em relação à parte teórica da pesquisa e metodológica da pesquisa. Ou seja, quando a gente faz a revisão, a gente não tem, então, necessariamente acesso a produtos, porque pode ser que a minha revisão só apareçam pesquisas acadêmicas e artigos científicos acadêmicos. O produto, a revisão de produto, a gente tem um grande calo, porque a gente hoje tem uma plataforma que é Educapes, que é horrorosa para fazer busca, a gente tem uma dificuldade grande com ela. Os repositórios dos programas também não são muito amigáveis, a não ser do ProfPT, porque lá você consegue, no ProfPT você consegue buscar por categoria, até por tema, por tudo, assim, dá para fazer uma busca bem legal, tem um sisteminha bem interessante para eles. Então existe uma dificuldade. Mas a gente está passando por um processo que a gente já tem muitos produtos feitos. E a gente começa a ter produtos que são feitos, são usados na pesquisa e não aparecem nunca mais, porque nós mesmos, pesquisadores, não vamos atrás para conhecer o que já tem feito. Então, isso faz parte, é parte inerente para a gente, como profissionais, entender o que já tem pronto aí e, de repente, nem criar tudo zero novamente. É pegar um produto que já existe, por exemplo, e tá, o que, que eu posso fazer a mais do que tem aqui, né? E deixar esses dois produtos à disposição como um complemento. Além disso, uma revisão de produtos vai servir para me orientar e me ajudar a pensar estratégias de como que eu vou organizar o meu produto. Ou olhar para os produtos e dizer o seguinte, tudo isso que já está feito aqui, eu não tenho, não quero nada disso. Tá? Mas eu acho fundamental que a gente entenda o que já tem pronto, para poder, a partir dali, pensar o nosso. Até para dizer o seguinte: olha, eu encontrei esses produtos aqui. Nenhum desses produtos é parecer o que eu vou fazer. Tá? Porque o meu tem esse diferencial aqui. Ou eu peguei a ideia de um produto tal. Não tem problema, tá? Para pensar no meu. Então, é mais nesse sentido, tá, Vinícius? De ter um momento para isso. Agora, se isso vai entrar ou não no texto dissertativo, fica a critério do pesquisador, tá? Sabe o que acontece, cara? Assim, que os alunos, normalmente, quando eu falo disso tudo aqui, eles estão assustados, entendeu? E aí, assim, eu acho que é esse impacto, assim, o que fazer, né?
vamos lá. Primeiro, a gente não deve deixar de considerar que nós estamos tratando de uma pesquisa acadêmica, que tem, que tem alguns trâmites que são obrigatórios em uma pesquisa acadêmica. Uma pesquisa acadêmica, eu digo não de mestrado acadêmico, mas uma pesquisa da academia, né? E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a gente, em algum momento, você disse lá no início, que nós somos vistos como patinhos feios, de vistos como um mestrado menor do que o mestrado acadêmico. Então, ontem eu estava ouvindo um podcast, e eu estava ouvindo um podcast sobre marxismo, com professores renomados. Então. E eles falaram de um certo momento em que o marxismo foi muito perseguido e tudo mais, e que os pesquisadores do campo do marxismo, eles começaram a ter projetos de pesquisa rejeitados no CNPq, projetos que não eram aprovados em certa instância, tudo mais, tal. Então, eles precisaram ser muito melhores do que todos. Isso fez com que esses grupos marxistas se desenvolvessem, teoricamente, muito mais do que os outros, porque eles tiveram que estudar muito mais do que todo mundo, porque o projeto deles tinha que ser sempre impecável. A gente tem um compromisso, né, com os nossos programas, é mostrar o seguinte, tá? Nós não somos menores, nós somos diferentes. Mas para isso a gente precisa fazer isso com uma qualidade muito grande, tá? Eu acho que esses espaços a gente já tem conquistado a partir do momento que a gente já tem doutorados profissionais também, né? Assim, eu acho que a gente já rompeu algumas barreiras, né? Aqueles aqui, o programa dela da área de educação, a área de educação demorou a aceitar, mas hoje já tem doutorados profissionais também, a própria o IFSU tem, né, um doutorado profissional na área de educação, né? Onde a Cris atua. Mas, enfim, a gente precisa, então, seguir padrões que são padrões clássicos da pesquisa. E aí, depois, a gente pode extrapolar. O que significa isso? Significa que o aspecto metodológico, para mim, é muito caro. Mas o aspecto metodológico não pressupõe uma denominação específica de tipo de pesquisa, mesmo porque eu acho, por exemplo, que é muito difícil no mestrado se fazer uma pesquisa do tipo pesquisação. Ou seja, as caracterizações, às vezes, elas são até ruins porque elas amarram a gente a tudo aquilo que são pós. Mas a metodologia ela tem que dizer para mim, de forma clara, quais são os passos que eu vou utilizar no processo de produção de dados e análise de dados. A metodologia precisa dar conta disso. Eu preciso olhar para a pesquisa e saber, eu estou vendo aqui então que ela está seguindo esses passos para atender aos objetivos que ela se propõe. Então, isso para mim tem que estar bem caracterizado. E ter uma base teórica para sustentar a análise é essencial, porque como que eu vou a campo, eu tenho dados produzidos, olho para os dados, eu falo assim, e agora, como é que eu digo se o resultado que aconteceu aqui foi realmente aquele que eu esperava? Eu preciso analisar isso a partir de uma lente. Então, eu preciso ter isso muito claro. Tá? Aqui a gente tem optado por trazer o seguinte, os meus orientandos hoje, eles têm trabalhado com sempre a pesquisa qualitativa, não tem como, numa perspectiva interpretativa. Pronto. Assim, e a gente traz, então, uma base que é simples para dizer o seguinte, o que a gente está entendendo como uma pesquisa interpretativa. Então, pronto. E a partir dali a gente vai para a descrição dos passos, que é essa metodologia mesmo, assim, como que eu vou fazer agora passo a passo para poder descrever. E aí a gente vai olhar, mas fiz isso, como é que eu sei que deu o que eu esperava? A gente tem usado uma base teórica, eu trabalho hoje com dispositivos móveis, tipo tablets, então minhas pesquisas envolvem tecnologia, e a gente tem usado tem usado um campo teórico ligado a um pouco um campo da neurociência chamada cognição corporificada, que entende que o corpo todo nos ajuda a pensar. Então, a gente usa essa base teórica para ver o seguinte, como que os gestos e os movimentos corporais, eles revelam aquilo que os alunos estão pensando, estão fazendo.
Ou seja, porque a partir do momento que eu olho para isso, que ele revela que houve aprendizagem daquilo que eu estava querendo, eu falo, pô, meu produto está legal. Tá? Então, assim, eu preciso ter isso, porque senão eu não tenho uma validação fruto da pesquisa. É o que eu acho, assim, tá? Eu mando para você, tá? Também agradeço, acho que foi extremamente rica essa fala do Rony, acho que acrescenta muito as reflexões, para que a gente possa construir esse processo. Para nós aqui da Sul, a gente está iniciando, né, primeira turma, né, uma turma vinculada, né, ao KVG, enfim, e estamos muito empenhados em estudar e aprofundar as questões relacionadas ao produto educacional. Então, acho que extremamente rica a sua fala e com certeza vamos seguir as indicações de leitura, enfim, para aprofundar e seguirmos as discussões aí com o grupo do KVG, que a gente espera muito, assim, estar junto, aprendendo e construindo esse processo. Então, muito obrigada, professor Rony. Bom, eu concordo que a qualidade não é tão boa, mas se você pegar alguns produtos de orientados meus aí de um tempo atrás, vão ser ruins também. É, a gente, no início do nosso programa, nosso produto chamava até produto final, que a área, inclusive, chamava assim também. Você fazia toda a pesquisa e falava assim, agora tem que fazer. Ou seja, assim, você tinha dois trabalhos, e muitas vezes o produto era um resumo da dissertação. Tá? Então, a gente ainda tem produtos que a qualidade não é tão boa. Hoje eu tenho aqui, a disciplina que eu tenho aqui no mestrado, inclusive a aula hoje, foi de manhã, uma turma de manhã, outra uma tarde, seminários de pesquisa. Então, uma das coisas que a gente faz é, cada aluno apresenta uma pesquisa de mestrado profissional, e aí tem alguns elementos que a gente coloca, um deles é o produto. E aí hoje mesmo, senti uma pesquisa linda de mestrado que tratava de questões de gênero e tal, é lindo. E aí foi feita toda a pesquisa e no final foi feito um podcast com depoimentos de alguns estudantes. Sim, isso não é o que a gente espera. O podcast pode ser uma forma de apresentar um produto, mas ele tem que ter ido para campo com ele.
Tá, eu consigo produzir um podcast, mas eu validei aonde esse podcast? Ele não é elemento, fruto da. Ele não é. A pesquisa não é sobre ele. Ele é um acessório, né? Que foi feito depois. A pesquisa foi toda diferente. Então, eu acho que a gente tem uma caminhada muito longa ainda, mesmo porque nem tudo que eu digo aqui, que eu trouxe aqui, tem unanimidade. Eu tenho um grande público que faz parecido. No nosso programa aqui, nós temos cerca de 40 professores. Eu vou dizer para você que a gente não tem uma unidade ainda em relação a isso tudo. A gente tem um grande grupo que já tem apostado nesse tipo de visão de produto, mas ainda não é todo mundo. Então, é uma caminhada, tá, meu amigo? A gente não vai começar assim, a gente vai melhorar ou mudar isso de uma hora para outra. E assim, como eu disse no início, pode ser que eu mesmo mude algumas compreensões que hoje eu tenho, né? Isso é muito dinâmico. O que importa é a gente manter esse tipo de diálogo, né? A gente ter essas parcerias, de ouvir o que vocês estão pensando, o que vocês estão fazendo, vocês ouvirem também. E quanto mais próximo a gente estiver, melhor, assim, porque a gente vai construindo a coisa no coletivo e não aceitando aquilo que alguém disse, né? E é isso que eu acredito, tá? E eu até tenho no final do meu slide, isso vai junto, vou até colocar aqui de novo, eu falo que tem coisas que eu acho que poderiam ser mais evidentes no nosso produto. Eu resgato aqui esse livro do Freire, né, por Pedagogia da Pergunta, é um livro meio esquecido dele, mas que ele fala da existência humana que se faz no perguntar. E assim, eu acho que a gente não pode ter no nosso produto modelos pedagógicos que a gente já sabe, já tem certeza que não funciona. Reproduzir aquilo que já está posto. Eu acho que a gente precisa saber colocar no produto elementos que vão ajudar o nosso estudante a problematizar contextos, problematizar situações, problematizar o que ele está estudando, mas principalmente problematizar o mundo. Tá? E eu tenho um outro aqui que é isso. Assim, eu acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva de uma educação que liberte. Eu gostaria muito que todos os alunos que estão aí sempre pensassem no produto dessa forma, entendeu? Assim, um produto educacional que tem essa perspectiva de uma formação, de uma educação para liberdade, para criticidade, e não para aceitar as coisas como já estão, porque senão a gente não consegue melhorar, né, o nosso mundo. A gente tem que entender que os sujeitos que vão usar um produto, o nosso produto, eles estão imersos em um contexto, e eu preciso sempre respeitar esse contexto. Certo?
Então, olha, obrigado, tá, pelo convite, estou à disposição, gostei muito desse papo, queria estar pessoalmente, assim, quem sabe um dia a gente aparece aí, né? Um dia que a Cris me chamar aí também, eu vou, tá bom? Quero agradecer de novo e um abraço, um beijo, beijão para a Cris. Né? Tchau, tchau.